Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema de hoje é os impactos positivos e negativos da reforma trabalhista no ambiente de trabalho. Esse é o vídeo que nós vamos deixar para vocês aqui hoje. Então, se você é empresário ou se você é contador, trabalha com essa área de direito do trabalho, ou se você é empregado, líder e também tem a necessidade de conhecer mais desse conteúdo, vem com a gente que a gente tem um conteúdo especial, exclusivo para você. Olá pessoal, meu nome é Adalberto Petean, sou advogado, especialista em direito do trabalho e o nosso vídeo de hoje é para falar um pouco sobre os impactos positivos e negativos da reforma trabalhista no ambiente de trabalho, visão empresarial. Então, tudo que a gente falar hoje aqui sobre os principais pontos positivos e negativos da reforma trabalhista, ela vai ser aplicada ao campo empresarial. Partindo já para o tema, eu quero trazer para vocês aqui o seguinte. Primeiramente, antes de falarmos até sobre os impactos da reforma trabalhista, é importante que você entenda aqui o princípio da reforma trabalhista. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é que a reforma trabalhista nada mais é do que a Lei 13.467 de 2017. Ou seja, é uma lei que trouxe diversas mudanças na legislação trabalhista, principalmente na CLT. E como ela foi criada, o porquê, qual o objetivo dessa reforma trabalhista ter sido criada? Ela foi criada para justamente modernizar as relações de trabalho, modernizar a relação entre patrão e empregado. Mas não só isso, ela trouxe também um fim econômico na reforma trabalhista. Ela queria, na verdade, produzir uma melhoria no comércio, na relação comercial, na relação da economia, o que, na verdade, não aconteceu. A reforma trabalhista ela veio e não melhorou a economia no principal ponto onde ela deveria ter melhorado, que era na economia, na geração de emprego e na geração de renda. E aí você poderia me perguntar, então por que impacto? Que impacto essa reforma trabalhista ela trouxe para o ambiente de trabalho, para a relação de trabalho? E o primeiro grande impacto que eu quero trazer para vocês aqui, para você que está me ouvindo, para você que é empresário, para você que é ligado ao departamento pessoal, ao RH, ou para você que é contador, que lida todos os dias com o direito do trabalho, que impacto é esse? Ou que grande impacto foi esse? O primeiro deles que eu quero trazer aqui a evidência para vocês é o seguinte: a reforma trabalhista ela modificou 77 pontos da legislação trabalhista. E aí você pode pensar, cara, 77 pontos a reforma trabalhista trouxe? Exatamente. Vinculados, é claro, ao direito material, porque ela trouxe ainda mais pontos na reforma da legislação trabalhista, mas no ponto de direito material, naquela relação entre direito do empregado e direito do empregador, mudaram 77 pontos. E eu quero trazer uma surpresa para você aqui. Se você ainda não sabia, 70 pontos da mudança da legislação trabalhista é favorável ao empregador e apenas 7 são favoráveis ao empregado. Eu estou aqui com a minha equipe, a gente gravando esse material, e eu perguntei para eles exatamente sobre isso. E faço de novo a pergunta aqui para os meus amigos, para a minha equipe que está aqui gravando com a gente esse vídeo. Ítalo, você sabia que essa reforma ela tinha 70 pontos positivos para o empregador? Fiquei sabendo depois que você disse, Adalberto. Pois é, cara, impressionante. Porque, embora a gente está trazendo isso como um ponto de evidência, muitas empresas, muitos empregadores, muitos profissionais ligados ao RH ou até contadores desconhecem essa realidade, Ítalo. Então, esse é um ponto que gerou muito impacto. Por quê? Porque nós temos aqui de um lado 70 benefícios ou oportunidades geradas pela reforma trabalhista para o empregador e apenas 7
para o empregado. Então você pode imaginar aí a insatisfação dos empregados com relação à aprovação dessa legislação trabalhista. Mas, pasmem, meu amigo Ítalo e meu amigo Matheus aqui, muitas empresas desconhecem os 70 pontos que são favoráveis a eles. Incrível, porque por mais que a legislação tenha trazido esses pontos favoráveis, por mais que traga uma economia direta na relação entre empregado e empregador, as empresas desconhecem. Se eu fizer uma pergunta muito clara para alguns empregadores, você que está assistindo esse vídeo, você sabe, você que é empresário, ou você que é contador, que está tendo a oportunidade de assistir esse material, você sabe quais são os 70 pontos favoráveis ao seu cliente empresário? Ou você que é líder, gerente de empresa, líder de um RH, do departamento pessoal, será que você utiliza na empresa que você trabalha os 70 pontos favoráveis à legislação? Isso é um ponto interessante da reforma trabalhista. Isso traz um impacto muito grande. E aí nós podemos falar aqui que esse é um grande impacto. Essa é a grande diferença. E aí muitos profissionais desconhecem isso. Muitos questionamentos surgem a partir disso. E as pessoas se preocupam, sabe com o que, Matheus? Sabe qual é a pergunta que eu mais ouço das pessoas quando eu ando na rua que falam sobre a reforma trabalhista? Você sabe? Não faço ideia. Pois é, as pessoas dizem o seguinte: Adalberto, você é a favor ou você é contra a reforma trabalhista? Pergunta interessante, mas que não faz sentido hoje. E eu digo para você, Matheus, para você, Ítalo, para você que está me assistindo, que é empresário, para você que é líder, para você que é contador, não faz sentido entendermos mais se a reforma trabalhista ela é contra ou a favor, ou se você tem um entendimento contra ou se você tem um entendimento favorável à reforma. E por quê? Porque ela já está em vigor, ela já é aplicada desde novembro de 2017. Nós estamos em 2020, a reforma vai completar 3 anos de que entrou em vigor e muitas empresas ainda perguntam: você é contra, você é a favor, você concorda com a reforma, você discorda da reforma? Não dá mais para a gente conversar sobre isso. O que a gente tem que conversar é: estamos aplicando a reforma trabalhista da forma correta? Estamos conhecendo os benefícios da reforma trabalhista, tudo aquilo que ela pode ser utilizada no ambiente de trabalho, tudo aquilo que ela pode ser utilizada para o empregado, será que nós estamos utilizando da forma correta? Será que nós estamos treinando a nossa equipe para desenvolver essa reforma trabalhista? Essas são as perguntas que devem ser feitas, que precisam ser feitas, e não se é contra ou se é favorável à reforma trabalhista. Mas, Ítalo ou Matheus, isso é comum, as pessoas perguntam, mas essa é uma fase que a gente tem que superar, é uma fase que a gente tem que ultrapassar. Não dá mais para ficar batendo apenas nessa tecla: eu sou contra, eu sou a favor. E engraçado é porque no começo da reforma a gente fazia vídeos assim como esse, falando sobre a reforma, sobre os impactos da reforma, trazendo os benefícios da reforma, e a gente recebia crítica. Crítica em que sentido? Ele é um advogado favorável à reforma trabalhista, é contra os empregados. Ou, não, ele é um advogado favorável ao empregado e contra o empregador. Não dá mais para a gente ficar batendo só nessa tecla. Temos que sim mudarmos a página desse discurso e pensarmos em evoluir a relação social, evoluir a relação de trabalho entre patrão, entre empregado. E aí sim, analisar os benefícios e os pontos negativos da reforma trabalhista. Ok, pessoal? Mas não para por aí, tá? E eu quero trazer para aqui, como prometido desde o começo do vídeo, os pontos positivos e os pontos negativos na visão empresarial. Claro que a gente poderia falar aqui os pontos positivos e negativos na visão do trabalhador, tá? Ou pontos positivos e negativos
para as oportunidades para contadores, oportunidades que são geradas com a reforma trabalhista. Mas nós teremos vídeos posteriores a esse que falarão sobre esse tema. Então hoje nós estamos focados apenas na visão empresarial. E o primeiro ponto, ou o primeiro impacto, ou um dos impactos da reforma trabalhista foi, sem dúvida, a redução e a flexibilização dos direitos dos trabalhadores. Essa lei, conhecida como uma lei favorável ao empregador, ela trouxe esse ponto muito importante na reforma. O primeiro deles é a redução de direitos que o empregado tinha conquistado ou a flexibilização desses direitos. Então, isso fez com que muitos juristas, muitas empresas, muitas pessoas ligadas ao Poder Judiciário se deparassem com essa matéria, porque a gente conhece um princípio lá que rege o direito do trabalho que fala sobre o princípio do não retrocesso social. Por quê? Porque uma lei posterior não poderia retroagir ou retirar direitos já conquistados pelos empregados. Mas esse tema, ele foi objeto de uma ação já no Poder Judiciário, já na Suprema Corte, e o STF entendeu que a reforma trabalhista ela é constitucional, então está em pleno vigor. Não dá para a gente mais argumentar que porque a lei trabalhista prejudicou alguns direitos do trabalhador, que essa lei não pode ser aplicada. Na verdade, ela deve ser aplicada, assim entendeu a Suprema Corte, o STF. Isso nós precisamos agora entender quais são as partes da reforma trabalhista que devem ser aplicadas de forma correta, que tragam benefícios ao empregador e aquelas que também trazem benefícios aos empregados. Então, essa foi uma das grandes mudanças. Outra grande mudança trazida com a reforma trabalhista foi uma autonomia. Ela trouxe uma autonomia maior na relação entre empregado e empregador. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui para ficar bem prático, para ficar bem fácil de compreender. Imagine você ou a criança e o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho é o pai. Essa criança, ela briga na escola e aí ela chega em casa e diz: pai, o meu coleguinha bateu em mim. A Justiça do Trabalho, conhecida como uma justiça paternalista, de pai, então pegaria na mão dessa criança, ia até a escola, chamaria o coleguinha e diria: coleguinha, não bata mais no meu filho, senão eu vou dizer para o seu pai. Essa é a Justiça do Trabalho antes da reforma trabalhista. Pós-reforma trabalhista, o que a lei fez? Ela deu uma autonomia maior para a relação entre empregado e empregador. Então, trazendo aqui para o nosso exemplo, o que acontece nesse caso? O filho chega para o pai e diz: pai, o coleguinha bateu em mim. O que o pai vai dizer? Volte lá, converse com o coleguinha, se entenda com ele, no máximo diga à professora o que aconteceu e ela vai tomar as devidas providências. Ou seja, você já é bem grandinho para decidir algumas coisas. É isso, na prática, o que a lei quis trazer para a relação de trabalho. Ela disse assim: empregado, você não precisa 100% da minha proteção da Justiça do Trabalho. Você pode tratar alguns assuntos com o empregador. Você já pode discutir alguns direitos com o seu patrão. Você já é muito grandinho. Foi isso que a legislação quis trazer. E como é que isso se materializa na prática? Através dos acordos individuais de trabalho, através dos acordos coletivos de trabalho, onde a classe dos trabalhadores podem discutir com o patrão o direito que convém, o melhor direito aplicado à categoria, a eles, empregado, a eles, empresário. Outra, convenção coletiva de trabalho, onde os sindicatos podem, em comum acordo, chegar num direito que a própria lei não estabeleceu. Então, o que a legislação quis trazer? Uma autonomia maior
para a relação entre empregado e empregador. E aí o que acontece? Muitas empresas poderiam resolver alguns problemas diretamente com o empregado através de acordo individual com seus empregados e elas simplesmente não fazem. E não fazem, sabe por quê? Porque elas não sabem quais os direitos que podem ser negociados ou serem negociados através de acordo individual de trabalho. Olha, se eu estou dizendo aqui para vocês que a legislação ela permite que a empresa com o empregado faça um acordo individual para regular alguns direitos, por que as empresas não fazem? Porque elas não conhecem quais são os direitos que podem ser negociados com o empregado. Ela não conhece quais os direitos que ela pode negociar com o sindicato dos empregados que pode favorecê-la. Então esse, até hoje, é um grande desafio trazer para a empresa, mostrar para a empresa que ela tem benefícios, que ela pode resolver os seus problemas direto na empresa, que trazem economia de ordem estrutural, que pode trazer uma melhoria no seu patrimônio, na sua empresa, na sua estrutura, tão somente com a utilização do acordo individual de trabalho, sem precisar de justiça, sem precisar do sindicato, só ela e o empregado. E o que a gente se depara todos os dias? Isso eu falo para você com muita franqueza, porque eu já tenho 14 anos de advocacia trabalhista, já advogo esses 14 anos com advocacia empresarial e nós vemos no dia a dia muitas empresas passando por dificuldade porque elas não conhecem esses benefícios. Então esse foi um grande impacto que a reforma trabalhista trouxe. Trouxe benefícios, mas esses benefícios ainda ficam no desconhecimento. Então, em razão disso, a reforma, com todos esses benefícios, com todas essas possibilidades, ela trouxe aí esse grau de insatisfação, tanto dos empregados, e eu trago aqui para os empregadores, que poderia gerar uma satisfação muito maior, mas eles se pegam no desconhecimento da legislação para não se beneficiar de tudo aquilo que já está aprovado, que já está à disposição dos empresários. E aqui eu estendo não só para os empresários e não só para os pequenos empresários, tá? Quero deixar bem claro aqui que esse desconhecimento ele atinge pequenas empresas, micro e pequenos negócios, empregadores individuais, grandes empresas. Então, o desconhecimento da legislação não só é para aquele pequeno empresário, também para o pequeno empresário, mas atinge a todos os empresários. Então é muito importante que todos eles se aprofundem, conheçam a fundo a legislação trabalhista e os benefícios, no mínimo, os 70 pontos positivos que a reforma trabalhista trouxe para você, tá? E eu trago aqui também os nossos amigos contadores. Vou falar daqui a pouco sobre os nossos amigos contadores, mas é muito importante. A reforma trabalhista ela trouxe uma oportunidade gigante para aquelas pessoas que lidam diariamente com o direito do trabalho. Por quê? Porque elas podem prestar um serviço diferenciado. É o caso dos nossos amigos contadores, tá? Mas eu chego já lá. Aspectos positivos da reforma trabalhista no campo empresarial. Então, os pontos, a gente já falou aqui, os principais objetivos e a possibilidade de estabelecer regras de acordo com a sua realidade. Este é outro ponto. Nós entendemos aqui, exemplo, grandes empresas. Temos grandes empresas com muitos empregados ligados a determinada categoria. Conheço aqui em Alagoas uma grande empresa de telemarketing e ela tem muitos empregados. Só que imagine uma convenção coletiva de trabalho aplicada aos empregados desta categoria ou desta empresa. Essa empresa é grande, é uma empresa multinacional, então ela pode estabelecer salários maiores para o seu empregado. Agora imagine uma pequena empresa, começando agora, uma empresa de telemarketing,
ter que pagar um piso salarial da categoria igual ao que essa grande empresa multinacional paga para os seus empregados. Você acha que seria uma concorrência igual? É óbvio que não. E a gente entende que existem ferramentas para que esse pequeno empresário possa pagar um valor de salário menor do que o piso estabelecido pela convenção coletiva para ficar em pé de igualdade na concorrência no mercado. E o que acontece? As empresas simplesmente desconhecem esses fatos, pagam o piso igual ao da categoria e aí sofre no mercado de trabalho, porque estamos aqui diante de grandes empresas que possuem um capital financeiro muito maior. Então, conhecendo a reforma trabalhista, ele gera benefícios, inclusive no campo do mercado, da economia. Então, muito importante a gente falar sobre isso. Mas não só isso. Olha só, a reforma trabalhista traz também uma economia no aspecto econômico, patrimonial. Ou seja, ela proporciona não só uma possibilidade de redução da parte econômica do direito diretamente do empregado, ou seja, a reforma trouxe uma flexibilização de direito ou retirou direitos do trabalhador, gerando uma economia para o empresário, mas também na sua carga tributária. É possível que o empresário utilize a reforma trabalhista para enxugar a sua folha de pagamento, enxugar a sua carga tributária que ele recolhe mensalmente. Então, o aspecto econômico também deve ser considerado. Outro, também muito importante, é a diminuição de reclamação trabalhista, de ações na Justiça do Trabalho. A gente sabe que com o advento, com a entrada em vigor da reforma trabalhista, hoje temos a segurança jurídica, o princípio da segurança jurídica. As empresas podem utilizar essa reforma trabalhista para trazer uma melhor decisão no seu ambiente de trabalho, para tomar decisões mais assertivas com os seus empregados, sem correr o risco de depois, futuramente, esse empregado ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, isso virar um passivo trabalhista, uma condenação na Justiça do Trabalho, porque eu conheço diversas empresas que tiveram problemas na Justiça do Trabalho e ensejaram com isso falência, empresas que faliram. Portanto, é imprescindível conhecer a reforma trabalhista nestes pontos, até para evitar dificuldade no patrimônio da empresa, dificultar essa falência ou gerar essa falência que nós acabamos de dizer. E aí, partindo para o principal ponto, que é, então, o que preciso fazer para aproveitar os aspectos positivos da reforma trabalhista? Isso, para mim, é o principal ponto. Realmente é aquilo que o empregador, se você que está assistindo esse vídeo até agora, até aqui, o que você quer saber de fato é, tá, tudo bem, eu entendi que isso é necessário para mim, eu preciso saber da reforma trabalhista. Tudo bem, eu entendi que é imprescindível conhecer os 70 pontos da reforma trabalhista. Mas e aí? Como é que eu aproveito isso? Como é que eu aplico isso na minha empresa? Como é que eu vendo isso para o meu cliente, se eu sou contador? Como é que eu aplico isso na empresa, se eu sou do RH, para poder receber uma promoção, para poder chegar para o meu patrão, para o empresário e dizer, olha, eu trouxe um benefício para você, eu trouxe uma melhoria na estrutura empresarial. Então, como aproveitar os aspectos positivos da reforma trabalhista? Primeiro ponto, para se aproveitar essa reforma trabalhista, está em qualificação. É imprescindível que você que é profissional do direito ou um profissional que lida com o direito do trabalho todos os dias, que você se aprofunde na reforma trabalhista, que você busque conhecer essa transformação, conhecer esses pontos que geram de fato essa melhoria na relação de trabalho. Segundo ponto, não basta apenas ter o conhecimento prático
Não basta apenas conhecer os pontos positivos da reforma trabalhista. É preciso que você também treine a equipe ou treine os responsáveis por aplicar a reforma trabalhista. Então, se você é empresário, é imprescindível que você tenha empregados que conheçam a reforma trabalhista, que treinem os seus líderes, os seus gerentes, aqueles que estão no dia a dia com seus empregados. E em terceiro ponto, colocar em prática a reforma trabalhista. Por que colocar em prática? Porque não adianta você só ter o conhecimento dos pontos positivos da reforma trabalhista, não adianta você treinar a sua equipe se você não sabe utilizar as ferramentas para colocar em prática esses direitos. Ferramentas como acordo individual de trabalho, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, documentos, termos que podem ajudar no momento da tratativa, da negociação entre patrão e empregado. Então essas ferramentas são imprescindíveis para que você aplique, para que você aproveite os pontos positivos da reforma trabalhista. Outra questão importante que a gente deve levar em consideração são os pontos negativos da reforma trabalhista na visão empresarial. Por mais que a gente diga a legislação trabalhista, ela é uma lei que traz muitos benefícios para o empresário, para o empregador. Na verdade, essa lei, essa reforma trabalhista pode ser um vilão para você que é empresário. E por que eu digo isso? Primeiro ponto negativo, primeira dor do empresário diante de uma reforma trabalhista é desconhecimento da legislação ou a sua aplicação de forma equivocada. Desconhecimento da legislação, simplesmente ele não sabe os benefícios que a lei trouxe para ele aplicar no ambiente de trabalho. Então ele não vai ter uma economia, não vai desfrutar de uma segurança jurídica e aplicação equivocada. Muitas empresas atualmente estão aplicando a reforma trabalhista, mas cuidado, você pode estar aplicando de forma equivocada. E deixa eu dizer algo para você, aplicar a reforma trabalhista de forma equivocada é pior do que você nunca ter aplicado, nunca ter colocado em prática. Por quê? Porque ela pode gerar um passivo trabalhista muito maior para você do que se você sequer tivesse conhecido a legislação. É isso a aplicação equivocada. Ela pode trazer muitos malefícios, pontos negativos para o seu patrimônio, para a empresa, para o seu cliente, para você que é contador, para você que é empregado e lida diariamente no departamento pessoal, você pode estar aplicando a reforma trabalhista de forma equivocada. Então é muito importante ficar atento aos pontos trazidos pela reforma trabalhista. Outro principal elemento e ponto negativo que a reforma trabalhista traz é a insegurança jurídica. Quando as empresas não têm conhecimento, quando as empresas não colocam em prática, geram insegurança jurídica. As empresas simplesmente não sabem o que fazer. Elas não sabendo o que fazer, gera com isso um passivo trabalhista muito grande. Então, esses são os pontos negativos que a gente tenta evitar conhecendo a reforma trabalhista. Ok? E agora eu quero abrir um parênteses aqui para os nossos amigos contadores. Eu posso falar nossos amigos contadores porque eu conheço muitos contadores, tenho amigos de fato contadores. Minha esposa é dessa área de contabilidade e a gente sabe como é difícil, o desafio que é para o contador lidar com essa área, com essa situação. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para a minha equipe para a gente interagir. Ô Ítalo, você sabe quais são os desafios do contador? O maior desafio do contador? Não. Rapaz, incrível. Porque por mais que a gente lide com as empresas no dia a dia, o desafio do contador, ou o maior desafio do contador,
não está ligada à contabilidade pura, mas sim à parte trabalhista. E olha só, o que as empresas costumam fazer? E eu digo até que os contadores são os guerreiros, cara. Esses caras são, de fato, aqueles que estão muito à frente. Por quê? Porque as empresas solicitam dos contadores absolutamente tudo. Não só a parte contábil, mas também a parte de direito do trabalho. E as empresas não querem só uma informação rasa, superficial do nosso amigo contador. Ela quer o seguinte: contador, me traga uma solução para o meu problema com o empregado. Então, o nosso amigo contador, eu sei porque a gente lida todos os dias, ele tem que pagar sistemas caros de consulta jurídica para ter uma informação para prestar para o seu cliente. Nada contra os sistemas de consulta. Eles ajudam bastante na hora de consultar, de saber um direito. Mas a informação que gera, de fato, uma transformação para o cliente, ela não vem nesses sistemas. Eles precisam buscar, aprofundar conhecimento, fazer cursos, ler livros específicos sobre o tema, para aí sim apresentar uma solução, apresentar uma ferramenta que traga transformação para o seu cliente. Por isso que eu digo que esse é um dos maiores desafios da contabilidade. Levar uma informação que transforme o cliente, que ele realmente aproveite aquilo. E o que é que nós temos hoje? Muito do mesmo. Nós temos muitos contadores, mas prestando a mesma informação para o cliente. E aquele contador que se aproveita dessa oportunidade trazida pela reforma trabalhista, que se aprofunda no tema, esse cara vai se destacar. Esse vai ser aquele pequeno número de pessoas que conhecem, que trazem um impacto muito grande para os seus clientes. Então, isso é preciso conhecer, é preciso se antenar nesses pontos da reforma trabalhista, principalmente para os nossos amigos contadores. E aí eu fecho aqui o parênteses. Voltando então, nós teríamos aqui, sendo sincero para vocês, várias horas para falar sobre os impactos da reforma trabalhista no ambiente de trabalho, impactos positivos, impactos negativos para o empregador. Poderíamos falar aqui sobre os 70 pontos favoráveis, mas eu vou deixar você curioso. E curioso para quê? Para o nosso próximo vídeo, ou para o nosso próximo webinário. Então fica atento às nossas redes sociais, fica atento ao nosso canal no YouTube, para que você possa conhecer mais sobre esse tema, para que você possa transformar a sua realidade. Mas não desliga agora, nós não vamos deixar você desassistidos. Minha equipe e eu, nós preparamos um e-book para você, 100% gratuito. E o e-book fala exatamente sobre isso. Os impactos da reforma trabalhista no ambiente de trabalho, os pontos positivos para o empregador, os pontos positivos para o empregado, os pontos negativos para o empregador, os negativos para o empregado e as oportunidades trazidas com a reforma trabalhista. Então, como é que você tem acesso? Basta você clicar no link que está abaixo nesse vídeo aqui na descrição. Clica lá no link, vai lá na nossa página do e-book, coloca lá o seu nome, coloca o seu e-mail e a nossa equipe vai mandar para o seu e-mail lá o link, lá o material e você vai ter acesso a esse conteúdo. Espero que você aproveite esse livro, se aprofunde no conteúdo que está neste livro e eu vejo você num próximo vídeo. Direito do trabalho, fique ligado.